Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou o Márcio Zariel e no programa de hoje você vai ver que a COP30 promete inaugurar uma nova era nas negociações globais sobre o clima. O Brasil será palco da conferência em novembro e já começa a se preparar para conduzir esse grande debate internacional. Mas o que está em jogo? Quais são os principais desafios e estratégias para garantir que o encontro deixe um legado real? É o que vamos ver daqui a pouquinho. E mais, começou a temporada do pinhão no sul do Brasil. A semente de araucária, que movimenta a economia de pequenos produtores, ganha uma nova versão, a farinha de pinhão, que está prestes a chegar ao mercado como mais uma aposta da bioeconomia. E no coração da cidade de São Paulo, um exemplo de resistência verde floresce entre os prédios. A equipe de reportagem do Canal Rural visitou a Horta das Flores, um espaço comunitário que une agricultura urbana, educação ambiental e sustentabilidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Planeta Campo. A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, pode marcar uma nova era para as negociações climáticas. O que está em jogo? Como o Brasil, anfitrião do encontro, pretende conduzir essa discussão global? Para explicar os desafios, expectativas e estratégias dessa conferência, conversamos com a Lilian Chagas, negociadora-chefe da COP30. Ela detalha os 4 pilares essenciais para os resultados da conferência: as negociações entre países, a agenda de ação envolvendo o setor privado, a cúpula de chefes de Estado e, pela primeira vez, uma grande mobilização pública para a conscientização sobre o clima. Confira comigo. Na COP30, nós estamos vendo a possibilidade de resultados em 4 diferentes dimensões. Nas negociações propriamente ditas, na agenda de ação, que é tudo que envolve, o que não envolve os estados, os países, envolve corporações, setor privado, cientistas, academia, universidades. A agenda de ação é a segunda dimensão. A terceira dimensão é a cúpula de chefes de Estado. É uma reunião que os chefes presidentes dos outros países serão convidados a vir ao Brasil para discutirem e tomarem decisões. E uma quarta dimensão, que é uma novidade da COP30, é uma agenda de mobilização pública. É uma chamada de consciência das pessoas do dia a dia sobre o impacto sobre elas na mudança do clima e o que será possível fazer para resolver o problema. Foi lançada, né, uma visão da COP30 para a comunidade internacional, uma carta do presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, agora em 21 de março, com uma série de ideias e conceitos que ele julga importante que nesse momento os países se debrucem sobre eles. Uma que a gente está popularmente chamando de a COP da virada. O que significa? O regime do clima, que já tem vários anos, ele precisa passar de uma fase de negociação, ou de criação de regras, de criação de procedimentos, de combinar como fazer as coisas, para uma fase de implementação, uma fase de ação, de colocar em prática tudo que foi acordado em todas essas últimas COPs. Então, por isso, a COP da virada. E um outro conceito, né, que ele lança é o conceito de mutirão, que toma emprestado da cultura né, indígena brasileira, uma palavra tupi-guarani, que vem do tupi-guarani e que significa, né, um mutirão. Você precisa de outros, você precisa de vizinhos, amigos, outras pessoas para fazer uma tarefa que você não consegue fazer sozinho, e isso se relaciona com o esforço global de combater a mudança do clima. Não basta um país, todos precisam agir. Uma das iniciativas é um círculo das presidências.
um conselho de presidências de COP. Então, serão convidados as presidências da COP21, que acordou o Acordo de Paris há 10 anos, até a COP29, realizado em Baku, agora em dezembro de 2023, para que juntos aconselhem, né, sejam um assessoramento permanente ao longo do ano para a COP30, para que a gente consiga tomar as melhores decisões possíveis, chegar às melhores soluções e achar meios práticos de implementar essas soluções. Um dos principais resultados esperados são soluções para o financiamento climático, como alavancar o maior volume de recursos disponíveis para que os países possam produzir, fazer e implementar políticas de ação climática em todas as áreas da economia. Esse trilho aí está sendo chamado o mapa do caminho para 1,3 trilhão de dólares por ano. Foi um mandato que saiu da COP de Baku, não é propriamente uma negociação, mas é um movimento que o Azerbaijão e o Brasil vão juntos realizar ao longo de 2025 para que seja possível que o financiamento climático passe dos bilhões de dólares para os trilhões de dólares, como é necessário para fazer frente ao tamanho do problema. Outro tema importante é o de transição justa, um programa de trabalho de transição justa em diferentes áreas da economia, saúde, social, inclusividade. O que é uma transição justa? Como viabilizar que as transições para as energias mais limpas, a transição energética, o conceito de que as políticas do clima não criem maior desigualdade, mas ajudem os países a se desenvolverem de forma mais sustentável. Então, uma decisão sobre transição justa. Um outro conjunto de decisões que serão tomadas tem a ver com tecnologia, né? Como implementar todas as discussões sobre as necessidades de transferência de tecnologia, de programas de apoio à implementação tecnológica. Então, o cluster de tecnologia também vai ter decisões importantes. E chegou a hora do quadro A Protagonista desta semana com a Jaqueline Silva. Vamos acompanhar. O setor sucroenergético tem um papel essencial na economia brasileira, sendo responsável pela produção de açúcar, etanol e bioeletricidade. Para falar sobre como o setor está se transformando e quais são as oportunidades para os produtores rurais, hoje eu recebo a bióloga e doutora em microbiologia agrícola, Alexandra Pavan. Bem-vinda, Alexandra. Hoje a cana-de-açúcar é uma das principais fontes de energia renovável do país, né? Como é que ela conseguiu, né, se tornar essa principal fonte de energia? Sim, a cana-de-açúcar ela foi introduzida no Brasil, né, em 1533 e nesse início ela teve como principal foco, né, era o açúcar. E na década de 1970 que veio a necessidade de energias renováveis em alternativa à substituição aí a derivados de petróleo. Então, a partir daí veio a grande demanda e a utilização, né, a importância da utilização de energias renováveis vinda, então, de cana-de-açúcar. Exatamente. Quando a gente olha para esse setor, qual é o tamanho dele, né? Ele ainda pode se expandir muito, o Brasil ainda pode ser ainda mais proeminente? Sim, com certeza. O Brasil ele vem se destacando e a demanda vem cada vez mais exigindo com relação à parte da sustentabilidade mesmo, as demandas de ESG que vem requerendo cada vez mais energias renováveis. E a cana, como ela se destaca, né, nesse quesito, então ela vem cada vez mais sendo a protagonista aí, né, para a gente substituir fontes aí derivadas de petróleo. E quais são as principais práticas sustentáveis que hoje são adotadas quando a gente fala aí da produção de cana? Sim, a produção de cana ela tem a possibilidade de muitas práticas sustentáveis, né? Uma delas, dando o primeiro exemplo, são a própria cultura, né, que ela vem
num cenário onde ela é possível, não só os produtos, como a gente já citou, né, que é o álcool, o etanol, e também os subprodutos, que vêm para agregar ainda mais valor, né, então, que é a biomassa, né, que é, por exemplo, subprodutos como bagaço de cana, que pode ser utilizado para cogeração de energia, para bioeletricidade, e outros subprodutos que vêm hoje para agregar e aumentar essa possibilidade aí de expansão do setor. Então seria muito essa economia circular, né? Exatamente. E o aproveitamento de todos os restos desse processo da cana. Perfeito. Então hoje a gente vê, né, o setor como economia circular. Então é possível não só aproveitar, né, todo o produto que a cana fornece, mas também os subprodutos. A vinhaça, por exemplo, ela é já utilizada como fertirrigação, como fertilizante. Então ela retoma, antes que seria, né, um descarte, um resíduo, ela volta para o processo ali da cultura. Muito interessante. E o que os produtores rurais eles estão fazendo para aumentar a produtividade, né, sem prejudicar o meio ambiente? Sim, os produtores eles estão bem antenados aí com as mudanças, né? Uma das possibilidades que a gente vê hoje, que já é uma realidade, são as novas variedades de cana-de-açúcar. Então, a biotecnologia, o melhoramento convencional, ele vem para agregar valor. Então, essas inovações estão, né, já no nosso dia a dia, trazendo possibilidades melhores para o clima que a gente vê hoje, para a situação de insetos, pragas. Então, tudo isso está sendo melhorado com práticas, né, com soluções como a biotecnologia e o melhoramento. Muito obrigada, Alicida, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, e você já segue a Protagonista nas redes sociais? É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, que você vai direto para o nosso site, Instagram, comunidade do WhatsApp e também para o nosso canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui. É com você aí no estúdio. Obrigado, Jaque. E a gente acabou de ver apenas um trecho da entrevista, mas você pode acompanhar o programa A Protagonista na íntegra, na segunda-feira, às 6h15 da tarde, na tela do Canal Rural, e também toda quarta-feira, às 5h50 da tarde, você acompanha o episódio da semana no canal do Criador. Então, não perca! Vamos fazer um breve intervalo, mas antes, dá só uma olhada no que vem por aí no próximo bloco. É tempo do pinhão no sul do Brasil. A semente de araucária, tão tradicional nessa época do ano, ganhou uma nova versão que promete conquistar o mercado, a farinha de pinhão. Daqui a pouquinho a gente volta com uns detalhes para você. Até já! Estamos de volta. A temporada do pinhão está oficialmente aberta no sul do país. A semente de araucária gera renda para pequenos produtores. Além disso, tem uma novidade prestes a chegar ao mercado: a farinha do pinhão. Mais um exemplo da bioeconomia na prática. A extração e comercialização da espécie nativa brasileira já tem potencial de impulsionar o desenvolvimento de regiões com baixos índices de crescimento econômico. Pesquisadores da Embrapa Florestas vêm trabalhando na transformação do fruto da araucária, que resultou na farinha de pinhão. O descascamento era um grande desafio e agora já é uma etapa vencida. O novo produto entra no conceito da bioeconomia e é apropriado para dietas especiais. O pinhão, ele é uma semente que ele é bem rico em amido, mas ele não tem glúten. Então, ele vai poder ser usado para as pessoas que têm essa intolerância e pessoas que têm essa restrição na alimentação. E ela é uma farinha interessante, porque ela dá boas características de textura no produto final. O conceito de bioeconomia é você gerar renda a partir de elementos, né, da sua sociobiodiversidade. Mas ele sempre envolve pessoas. A bioeconomia, ela envolve pessoas. As pessoas têm que estar envolvidas nesse processo, para que elas também sejam beneficiárias daquela economia gerada em função do produto da nossa biodiversidade.
O valor agregado da transformação desta semente aqui, fruto de um símbolo do Paraná e muito apreciado em toda a região sul do país, vai alavancar a cadeia produtiva do pinhão, desenvolver ainda mais o turismo rural na região e potencializar a renda de pequenos produtores. Nós temos toda toda a expectativa é em cima disso. Olha, hoje eles colhem o pinhão e vendem até R$ 3,50, R$ 4,00 o quilo, que é um preço muito irrisório para uma semente de alto valor. Quando ele processa, essa farinha, ela pode entrar no mercado como farinhas especiais. E ela tem o concorrente dela seria, por exemplo, uma farinha de amêndoas, né? E ela pode entrar no mercado por R$ 55 a R$ 60 o quilo. Então você veja a agregação de valor. Que São Paulo é uma selva de pedra, isso ninguém duvida, mas há diversos focos de resistência verde por aqui. A equipe de reportagem do Canal Rural visitou um desses espaços, a Horta das Flores, situada na Moca, um lugar onde sustentabilidade, educação ambiental e agricultura urbana andam lado a lado. Quem vê essas imagens imagina que estamos na zona rural, mas trata-se de uma área próxima de uma das vias mais movimentadas da cidade de São Paulo. São 7.000 metros quadrados com 200 espécies de árvores catalogadas. Um oásis de preservação que promove também a agricultura sustentável. Nosso foco é a educação ambiental. Então a gente tem uma variedade muito grande. E a gente tem as nossas queridinhas, que são as punks, assim, que a gente acaba puxando sardinha para elas, assim, e um canteiro muito grande de ervas medicinais aromáticas. E, além disso, a gente planta ervas medicinais, mais comuns, né? Alface, rúcula, tomate e tal, para dar uma equilibrada, para fazer um consórcio. De 3 a 4 escolas visitam o espaço semanalmente. Já universitários que estudam na região colaboram no manejo dos cultivos. Aberta à população, a Horta das Flores colhe bons frutos ao longo do tempo. Maria Regina, hoje uma das gestoras do projeto, já foi aluna da iniciativa. Vem gente aqui do interior, a gente tem parceria com o Arsenal da Esperança, que é uma casa de acolhimento próxima aqui no Museu do Imigrante. Eles recebem 1.200 homens em situação de vulnerabilidade. E eles têm um programa que chamava Floresta que Cresce, e eles vinham aqui com grupos pequenos que vinham ajudar, fazia parte do trabalho social deles. E muitos adoravam, porque, nossa, lá na casa da minha avó, ali na minha terra eu fazia isso. Então era uma troca para a gente muito boa. Eles falavam o que faziam, uma senhora falou, eu fui criada com ora pro nobis e fubá de milho, né? Então é uma delícia, porque é uma troca muito grande com a comunidade, com quem vem aqui para conhecer ou para ajudar. Há 21 anos, a Horta das Flores, localizada na Moca, um dos bairros mais tradicionais da capital paulista, é sinônimo de educação ambiental. Um exemplo disso é esse espaço, a Escola Estufa, que abraça toda a comunidade e que acaba de ser revitalizado pela Prefeitura de São Paulo. O agrônomo do Sampa Mais Rural, programa que fortalece a agricultura urbana e periurbana da cidade de São Paulo, explica que a requalificação da estufa foi um processo colaborativo. Foi praticamente reformada a estrutura que eles tinham, foi substituído o sombrite por filme plástico, né, um filme difusor, que é voo próprio mesmo para estufas, né? As laterais receberam sombrite para deixar o ambiente mais ventilado. Então agora a gente tem muito mais luz entrando dentro dos canteiros e com certeza a gente espera tanto produzir mais, em maior quantidade, né, e obter mais produções aí ao longo do ano. É a soma da vontade do pessoal, daquilo que eles queriam fazer, com aquilo que a secretaria poderia oferecer, a coordenadoria, dentro do Sampa Mais Rural, que construção técnica a gente poderia trazer para atender e satisfazer essa vontade do coletivo. A revitalização da estufa na Moca foi a terceira entregue pela gestão municipal neste ano. Até dezembro, mais iniciativas devem ser contempladas no âmbito do programa Sampa Mais Rural. O exemplo que nós temos aqui da Escola Estufa na Moca é uma das 12 estufas que iremos entregar, as estufas escolas, até o fim do ano
de 2025. Nós temos grandes exemplos por toda a cidade, a maioria delas sempre localizados aí na periferia da cidade, então mostrando que a Selva de Pedras, que é a cidade de São Paulo, tem também a sua preocupação não só com a cobertura vegetal, com mais de 54% da cidade com cobertura vegetal, mas também a produção agrícola na cidade. O Planeta Campo fica por aqui, mas você pode seguir acompanhando as notícias do agro sustentável pelo nosso site planetacampo.com.br. Por lá você pode conferir as principais atualizações do setor, hein? E eu convido você a conhecer também o nosso YouTube, que é o youtube.com/planetacampo. Nós temos diversas playlists lá com os quadros do programa, reportagens, entrevistas, tudo bem organizado para você acompanhar. Outro jeito bem fácil para você se conectar com a gente são as nossas redes sociais. Basta acessar, você vai abrir a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Tem também o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem no nosso contato, que é o DDD 11 94379 7041. Combinado? Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Infinity. SLC Agrícola.